A sua organização cívica está preparada para lidar com ataques cibernéticos ou preparado com a segurança de maneira geral digital? Quero comentar aqui com vocês que essa é uma requisição também muito feita por muitos dos nossos clientes sobre dicas, o que fazer, como atuar dentro desse campo. E eu quero dividir aqui com vocês algumas delas que acredito que são imprescindíveis. Tá? Se sua organização hoje lida de alguma maneira digital, que é quase difícil que não tenha nada no digital, essas dicas são para vocês. A primeira grande dica que eu gostaria de colocar é que, de maneira geral, é necessário ter o que a gente chama de autenticação de múltiplos fatores, né? Ou seja, mais de um método de autenticação. Geralmente as plataformas, digamos de maneira geral, assim, a grande maioria, você vai ter um login e uma senha. Então na hora que você for acessar, você vai colocar seu login, sua senha, você está no sistema. Isso é um grande problema de segurança. Tá? É super importante que todos os colaboradores, de maneira geral, saibam utilizar um software que te dê um mecanismo para que você tenha uma segunda senha. Aqui no Brasil é muito comum que os bancos tenham um dispositivo de token, né? Alguns até o token pelo aplicativo, mas mesmo físico, ou seja, você coloca sua senha do banco, você é obrigado a colocar aqueles números que está em outro local, que eles são gerados naquele momento e que de algum modo você escrevendo ali, ele tem um mecanismo para garantir que é você que está realmente acessando com aquela senha que você colocou. Esse é um recurso que com certeza elimina muitos riscos de acesso indevido, né? Ou com senhas fracas, por exemplo, que muitos utilizam, ou como muitos colaboradores utilizam, às vezes a mesma senha para todos os serviços. Então, utilize um aplicativo de autenticação de 2 fatores. Eu recomendo o OAuth. É uma aplicação muito interessante, ela é gratuita, ela é suportada e utiliza um padrão também de mercado que desde plataformas como Facebook, Twitter, Google, até sistemas utilizam. Eu mesmo utilizo bastante essa ferramenta e super recomendo. Falando nisso, é importante a gente falar das senhas, né? Essa primeira senha que é colocada também é muito importante que ela seja uma senha forte. O que é uma senha forte? Não é, por exemplo, o nome da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, da cidade que você nasceu. Não é uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, é uma senha no qual você tenha um certo número de caracteres e que você consiga ter ali de uma maneira aleatória, letras, símbolos, enfim, mas que também você possa evitar de ter que decorar essas senhas, né? Às vezes é muito difícil você colocar uma senha complexa e você tem que memorizar isso. Mas para isso existem softwares e gestores de senhas. E eles resolvem 2 problemas. Primeiro, que faz com que você consiga manter diversas senhas distintas para locais e softwares diferentes. E a outra, que eles permitem, principalmente dentro de uma organização, que uma determinada senha seja compartilhada com mais de um colaborador. Isso é muito importante. Não passe nunca a senha por e-mail, não coloque a senha numa planilha, num documento, mande num aplicativo de mensagem. Não faça isso. Construa uma plataforma ou ative uma plataforma de gerenciamento de senhas para a organização e faça com que todos os colaboradores não só utilizem esse software, mas que também compartilhem as senhas através deles. E eles são muito simples de serem usados. Nós temos, por exemplo, o LastPass, que tem plugins para o navegador, para o celular. Então, uma vez que você instala, você consegue estar utilizando ele com uma facilidade muito alta e que não vai ser nenhuma burocracia. Pelo contrário, você vai estar com senhas fortes, sempre utilizando, com uma boa gestão de como que você coloca essas senhas e pronto. O terceiro ponto que eu acho que é fundamental é backup.
né? Backup é uma coisa que muita gente às vezes perde um determinado dispositivo, por algum motivo apaga um determinado número de dados e não sabe mais depois como recuperar. De fato, perde esses dados. E isso é um desafio que também uma organização deve se preocupar, principalmente ter um backup seguro. O que significa isso? Muitas vezes, um backup às vezes está na mesma rede ou está no mesmo dispositivo, ou tem uma permissão para quem faça o backup remova tudo. E é o que acontece geralmente, se tem um caso de um incidente de invasão ou de um erro de uso desse software por algum motivo, a pessoa não consegue nem recuperar o backup, né? Então é fundamental refletir como que funcionam as regras desse backup, simular, fazer simulações com relação a isso, para poder, de certo modo, preparar para qualquer tipo de incidente. A outra dica que eu queria colocar aqui, e que aí é uma política que nem sempre é possível, mas na minha opinião é super importante, o seu dispositivo é o seu dispositivo. Ou seja, traga o seu dispositivo, o dispositivo deveria ser individual, né? Você utilizar um dispositivo diferente a todo momento que você está utilizando os seus serviços, você está vulnerável a uma série de outros tipos de ataque. Então é muito importante que os dispositivos não sejam compartilhados, a não ser que há uma gestão muito boa do ponto de vista de tecnologia para que esses computadores, por exemplo, venham a ser compartilhados. Mas utilizar senhas, por exemplo, em computadores de terceiros, né, é um risco. Não saia digitando e colocando senha em qualquer tipo de computador, principalmente que você não conheça, né? A outra questão que é uma questão de cultura, né? Então, assim, falar sobre aspectos de segurança, comentar sobre tudo que vem acontecendo. Então, por exemplo, a gente está agora e vive momentos que toda semana você vai abrir o jornal, vai ter algum tipo de incidente que está ocorrendo em instituições públicas, organizações, sequestro de dados, derrubada de serviço, enfim, uma série delas. Isso é interessante de estar sempre colocando e falando, porque isso vai criando uma cultura sobre a preocupação de cibersegurança dentro da sua organização de maneira geral. Comunicar sobre isso e aprender sobre os erros é importante, mas também é importante treinar as pessoas com relação a isso, né? É importante que tenha um debate constante sobre o assunto, que sejam explicados os tipos de ataques que podem comprometer não só um colaborador, mas como toda a organização. Um desses exemplos, por exemplo, é um ataque que se chama de phishing, ou seja, um determinado, muitas vezes criminoso, um criminoso, ele vai lá, coloca um site no ar, se passando por uma outra organização, que pode ser a própria organização, que pode ser um banco, que pode ser, enfim, qualquer instituição que você utilize no dia a dia, só que geralmente ele vai estar utilizando a sua marca, mas o sistema não tem aquela mesma cara, ou não está dentro ali, por exemplo, se é um site na internet, não está no endereço que é comum. Então, debater como um phishing acontece, que você pode receber uma mensagem por celular ou por e-mail, é uma boa estratégia de falar sobre o problema de segurança. É um tipo de ataque que, geralmente, quando todos começam a compreender como isso funciona, gera um senso crítico muito interessante dentro dessa organização. Então, faça treinamentos, diga a importância de não repetir senhas, de utilizar as soluções aqui que eu já listei e de debater sobre isso. A outra dica, que às vezes nem sempre é possível, mas contrata um hacker. Tem uma pessoa que entenda muito de tecnologia, que peça para olhar de maneira geral a organização, fazer um diagnóstico e ver o que pode ser feito, né? E principalmente que crie um protocolo de resposta rápida a incidentes. É muito importante às vezes pensar assim, será que a minha organização, se eu perder esses determinados dados, como por exemplo, sem a falta de um backup, se derrubar determinado serviço, qual que é o prejuízo? Fazer muitas vezes uma tabela ali mesmo, assim, tipo, dos riscos que acredite-se que pode ter e qual que é a estratégia para mitigar esses riscos de maneira geral.
A gente vive um momento extremamente e muito hiperconectado, que principalmente organizações, instituições, elas vêm sofrendo, de certo modo, ataques por diversos motivos, né? Nem sempre pelos motivos mais convencionais que isso ocorre, mas às vezes até mesmo por interesses contra uma instituição, contra uma organização, principalmente social, organizações de impacto, e que cada vez mais eu venho observando esse tipo de relato. Então, construir uma boa estratégia de cibersegurança é fundamental para lidar com esses eventos que, de certa maneira, ocorrem dentro das organizações. Uma das questões mais preocupantes, acredito que nesse sentido, e aí eu queria listar para vocês os tipos de ataque que podem, ou são os mais conhecidos hoje, por exemplo, é o sequestro de dados. Quando você não tem uma boa política dessas, como eu listei aqui agora, sua organização, por exemplo, pode estar suscetível, e o que vem ocorrendo muito, a um invasor que manda, por exemplo, um e-mail que uma pessoa de dentro da organização acessa, baixa um programa, esse programa entra dentro da organização e o que ele faz? Ele sequestra os dados, ou seja, é como se ele pegasse todos os dados e informações dos sistemas, colocasse num cofre, fechasse com uma chave, fosse embora com essa chave e falasse e vai te mandar um novo e-mail. Para você ter agora acesso a todos os seus dados, você precisa me pagar uma recompensa, né? Esse é um tipo de ataque conhecido como ransomware e geralmente gera problemas e expõe problemas da organização de segurança. A gente já tem diversos relatos aqui no Brasil de organizações de todos os portes que já tiveram esse tipo de ataque. Então, é super importante estar preocupado e sabendo que isso acontece de maneira geral. O segundo é quando uma organização, por exemplo, oferece um determinado tipo de serviço na internet, na rede, e que pode vir sofrer o que a gente chama de um ataque de negação de serviço. Ou seja, diversas pessoas acessando esse serviço ao mesmo tempo e na maioria dos casos são zumbis programados, né? Ou seja, não são pessoas reais, eles estão ali, é um mecanismo que não é uma invasão dentro da sua organização, mas torna indisponível os serviços que você oferece para quem realmente importa. E para isso também tem técnicas, tem maneiras de você evitar esse tipo de ataque. Então, por exemplo, se a gente está falando de um sistema via web, você vai ter sistemas de firewall super disponíveis no mercado com preço barato, enfim. Então, investir num bom firewall para realizar essa proteção, essa barreira com relação a esse tipo de serviço é super importante. E o terceiro é um tipo que exige muito planejamento, ou seja, são softwares de mercado que geralmente já identificaram vulnerabilidades e que estão disponíveis à correção inclusiva no mercado. E que o trabalho da organização é ficar atenta para que se atualize sempre o software, para que ele esteja atualizado e para não ficar exposto na rede por uma vulnerabilidade já conhecida. Geralmente, esse é um desafio talvez mais simples de resolver no dia a dia, mas que exige muita atenção e se não tiver uma política ou alguém atuando ali no dia a dia para ficar verificando, trabalhando, você acaba sofrendo por esse tipo de vulnerabilidade. Bom, essas aqui são, de maneira geral, algumas questões que a gente visualiza como vulnerabilidades de software, de invasão. Mas o que vem acontecendo de maneira geral com organizações muitas vezes é que muitos colaboradores, às vezes, dependendo da organização, que ela lida com algum assunto polêmico ou sensível e que se utilizam de informações pessoais para que se façam, às vezes, ações de difamação, de crítica, e que crítica não seria um problema, mas às vezes é uma questão que vai contra uma determinada pessoa dentro da organização e que consegue atingir, não com um ataque necessariamente de segurança, mas um ataque de credibilidade, né?
e que muitas vezes isso é interessante de ser debatido dentro da organização, quase como um guia de conduta geral, e pelo menos para que todo mundo tenha ciência do que pode acontecer ou não, com fotos expostas às vezes de filhos, de parentes, enfim, e quais as informações estão disponíveis, se isso de certo modo faz sentido estar sempre compartilhando com todos, ou se os colaboradores, sabendo dessa informação, vão restringir só para quem conhece as suas redes, não deixar isso publicamente, ou se é o caso, deixar publicamente. Mas eu acho que ter a consciência de como que dados pessoais sensíveis podem, de certo modo, serem utilizados por terceiros. Então, cada plataforma de mídia social vai ter suas regras de como, quem pode ver, como que pode ver, enfim, tudo isso de modo geral. Eu acredito muito que a gente já viveu dentro do Web Cívico, principalmente, organizações que são impactadas por questões de segurança e muitas vezes nos procuram apenas depois de uma ocorrência grande ou algo gigante, né? Muitas organizações sociais, principalmente que lidam com dados sensíveis, por exemplo, de pessoas, têm agora, principalmente, uma responsabilidade muito grande, principalmente com a nova lei de proteção de dados pessoais. Então, tem que haver uma comunicação muito certeira de quando ocorrer qualquer tipo de incidente, mas principalmente um planejamento sobre todo esse cenário, né? Então, a gente já teve casos de organização que nos procuraram depois de um vazamento de dados, por exemplo, né? Ou seja, pessoas que mal intencionadas conseguem alguns dados de uma determinada organização e colocam para fora para expor esses dados para que sejam tenham um ataque de credibilidade, né? E esse é um ataque cada vez mais comum dentro das redes sociais, a maneira com que a gente atua, a maneira com que as redes vêm se desenvolvendo, da maneira que a sociedade vem debatendo também diversos assuntos. Isso é algo que preocupa a muitos, né? E não há por que a gente não falar dentro desse cenário também, que não deixa de ser um ataque de credibilidade, mas que são os ataques de processos desinformativos que também uma organização pode estar sofrendo por qualquer um desses elementos, ou seja, tanto por uma questão de um problema ali dentro da sua infraestrutura de tecnologia, quanto de dados pessoais de colaboradores, né? Então, esses processos de desinformação, geralmente, eles se aproveitam desse tipo de ocorrência para poder inflar um debate contra a organização em si ou contra a instituição nesse sentido, tá? Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Obrigado.